Salve, meus amigos! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São paulinos e são paulinas, sejam todos muito bem-vindos, sempre com o devido respeito. E a diretoria do São Paulo, que vai fazer as mudanças estatutárias, mas deixa o prometido de fora. Mais uma vez, eu acho que todo mundo caiu como um patinho. A gente vai falar sobre isso aqui, tá bom, galera? É isso, né? São Paulo aí pretendendo enterrar de vez plano SAF no São Paulo, as mudanças estatutárias que vão acontecer no São Paulo. E o Dorival Júnior? Hoje tem São Paulo e Bolívar. Daqui a pouco, jogo mais tarde aí pela Sul-Americana, a primeira partida das oitavas de final. O Dorival vai colocar jogadores diferentes. Até que fim, né, galera? É o mercado da bola do São Paulo. Essas e outras notícias para a gente falar aqui, inclusive, né? São Paulo que sofre mais um processo aí, tem mais um processo contra o São Paulo. E olha só, hein? Saiu também os confrontos da Copa do Brasil. Que pena que a gente não se classificou, né? Mas tem confrontos interessantes aqui também. Bora lá então, sem perder tempo, já deixa aquele like se você for novo por aqui, se inscreve aí no canal, dá aquela moral se você puder deixar o like, galera, ajuda bastante. Se você puder hypar esse vídeo, quando você dá o joinha aparece hypar, de forma que não te atrapalhe, beleza? Só isso que eu peço para vocês aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha, hype esse vídeo e não esquece de ativar esse sininho aí das notificações. Bora pro vídeo então, sem perder tempo, sem enrolação. Primeiramente, começando já com essas mudanças estatutárias que vão para votação na segunda-feira, ok? A informação é que segunda-feira será votado no Conselho Deliberativo do São Paulo, então serão votadas essas possíveis mudanças. Entre elas, galera, são mais de 50 propostas de mudanças estatutárias, onde os conselheiros dizem que é para visar a melhoria do São Paulo. E olha só para a gente entender isso aqui rapidinho, vamos lá. Você lembra que no começo do ano existia ali, o São Paulo criou um grupo de conselheiros, né, para analisar e estudar e fazer propostas estatutárias, né, para melhoria do clube. Inclusive, o Outen Aires de Abreu, o presidente do Conselho Deliberativo, disse que entre essas mudanças havia a possibilidade do São Paulo se tornar uma SAF no futuro, que seria uma preparação para o São Paulo virar SAF. Pois bem, entre as principais mudanças colocadas para votação, não tem assunto SAF no São Paulo. Ou seja, o São Paulo está pretendendo de vez enterrar o assunto SAF. Inclusive, se fala de criar ali uma comissão de administração, que já tem no São Paulo, diferente, né? Mas uma comissão mais independente, né? Enfim, deixa eu trazer aqui para vocês os principais pontos. Bora lá, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu tirar essa tarja aqui da frente, né? E vou aumentar aqui, ó. Vamos lá, aumentar a minha imagem. Uma nova reforma estatutária no Estatuto Social do São Paulo será discutida, tá? Ela vai para votação no Conselho Deliberativo, então, começa a ser discutida na segunda-feira. São mais de 50 propostas de mudanças e algumas mexem profundamente na estrutura de poder do clube. O principal ponto é o fortalecimento do Conselho de Administração e a redução de poderes concentrados na presidência. 5 dos 9 membros do Conselho de Administração seriam independentes. O presidente do clube deixa de presidir automaticamente o conselho. O presidente perde o voto de desempate em determinadas decisões. O Conselho de Administração passa a ter acesso integral aos contratos e anexos, uma das partes mais importantes. Contratou o jogador? O Conselho de Administração tem que saber depois quanto, como foi pago, acordos e luvas e salários. Olha só, eles querem que o Conselho de Administração, então, tenha ciência desses contratos, algo que não acontece hoje no São Paulo. Quem fica sabendo dos contratos, sim, a gente viu que o ex-diretor ali tinha a chave dos contratos, né? Ninguém tinha, nem o presidente estava tendo acesso, pelo jeito, ali aos contratos do São Paulo. Logicamente que isso aqui é uma ironia, mas a gente vê aqui o Rui Costa ali, em determinados momentos, os contratos tinham sido pedidos ali por auditoria e ele não entregava os contratos, né? Então, o que eles querem mudar aqui é ter essa transparência, segundo o relatório. Olha isso. A ouvidoria passa a integrar a área de compliance, que fica subordinado à comissão de administração. O presidente eleito estará sujeito às normas éticas do clube. Haverá prestação trimestral de resultados ao Conselho Deliberativo.
sete dos nove membros da comissão de administração poderão propor ao Conselho Deliberativo a destituição do presidente. Olha só, se for para destituir o presidente, vai precisar, então, de 9 pedidos ali, né? Ou seja, dos 9, 7 já seria o suficiente. Na prática, isso vai diminuir o poder do presidente eleito e colocará mais olhos na fiscalização de tudo o que acontece no clube. Na verdade, eu vejo como isso é na teoria, porque eu quero ver funcionar na prática, tá? A votação acontece na próxima semana, segunda-feira, pelo que eu vi, galera, pelo que eu apurei aí, e o que for aprovado entra em vigor para o próximo presidente, tá? Pois bem, vamos lá. Dessas possíveis mudanças, o que chama atenção é que eles tinham prometido que haveria um estudo, tá? Para uma possível adaptação do São Paulo virar um clube empresa, uma sociedade anônima do futebol. No futuro aí, em breve, uma SAF. Não vai acontecer, galera. O que eles querem de vez aí, logicamente, é fortalecer. Percebam, é se fortalecer internamente, tá? Para que não entre ninguém de fora, inclusive as decisões continuem sendo deles e o São Paulo não vai ser uma SAF. Algumas dessas propostas, né, eu acho que serão aceitas, outras acho que serão rejeitadas. O Conselho Deliberativo vai, né, eles vão votar e aprovar. E também podem sugerir mudanças, eu acredito. E olha só, ainda, por último, né, passaria, o Conselho aprovando, passaria lá pelo crivo dos sócios, né, pela Assembleia Geral. Mas, gente, de verdade, se é uma mudanças estatutárias no social, sabe o que poderia ser feito, inclusive, que logicamente isso pega tudo futebol, que os sócios decidissem, não os conselheiros. Sabe o que vai acontecer? Como é votação em bloco, em grupo, não, vamos aprovar isso, muda aquilo. Aquilo que for beneficiá-los, aquilo que não for prejudicá-los, aquilo que não colocar em risco, né, o cargo deles, eles vão aprovar, na minha opinião. Aquilo que for benéfico para o São Paulo e tiver que ter transparência de cobrança em cima deles, eles não vão aprovar, na minha opinião. O São Paulo continua achando um clube o mais antidemocrático do Brasil, que não abre uma discussão democrática de verdade para o São Paulo sair dessa situação. Enquanto isso, a gente continua nesse modelo associativo e o São Paulo se fecha cada vez mais. Só para fechar esse assunto, olha só. Os sócios elegem os conselheiros elegem o presidente. Os conselheiros votam em si para ver quem será o próximo presidente. Meu amigo, enquanto a gente continuar nessa de conselheiro eleger presidente, a gente vai continuar nessa panela lá dentro do São Paulo. É isso aí, mas tá aí então, mais uma vez, eles elaboraram, né, diziam que essa comissão iria elaborar um plano, olha, quem sabe para uma SAF no futuro, vamos fazer um estudo. Tá aí, mais uma vez, a gente mostra que o São Paulo, ele não está inclinado para mudanças e o São Paulo não pensa em mudar. Infelizmente, e o São Paulo continua aí nesse abismo, galera. Mas é isso, beleza? Bora lá então. Hoje, galera, saiu aí, né, os confrontos da Copa do Brasil, cara. Olha isso aqui, vou passar para vocês aqui, ó. Teremos Grenal, hein? Inter e Grêmio, Grêmio e Inter aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vasco e Vitória, olha, Vasco e Vitória, só jogo bom também, hein? Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico Mineiro também, o bicho vai pegar, hein? E lá tá uma rivalidade. E Santos e Palmeiras. Olha o Palmeiras aí, com todo respeito ao Santos, a fase do Santos hoje. Palmeiras mais uma vez aí pegou uma baba. Nem que fosse para dificultar um pouquinho mais a história do Palmeiras aí, poderia pegar um Cruzeiro, enfim. Apesar de todos os times que estão aí, né, acho que só o Palmeiras tá melhor. Outros, assim, o Flamengo já saiu, né? O Atlético Paranaense está bem no Brasileiro, mas saiu também, saiu pro Vitória. O São Paulo saiu, enfim, o Corinthians saiu. É isso que tem na Copa do Brasil. Na minha opinião, o Palmeiras favorito para levar essa Copa do Brasil, tá? É isso aí. E na sua opinião? Comenta aí. Gente, as mudanças do São Paulo para o jogo de hoje contra o Bolívar às 9h30 da noite. Esse jogo vai passar na ESPN, tá? Na Disney+, e também no SBT, tá? O jogo às 9h30 da noite, lá na Bolívia, pela primeira partida da Sul-Americana. E aí, o Dorival,
ele deve promover mudanças no time e deve acontecer algumas mudanças. A gente falou mais cedo no nosso cafezão com o cafezão tricolor. Essa é a provável escalação aqui, ó. Vou colocar para vocês essa provável escalação aqui do GE. E vou colocar a nossa também. Eu quero saber a sua opinião. A provável escalação do GE é Rafael Arboleda, se Arboleda continua, Sabino, Iago, Lucas Ramon, Newton, Bobadilla, Marcos Antônio, Luci 10, o Caleri e o Vitor Sá. O Arthur não, tá? O Arthur tá machucado ainda, segundo a assessoria do São Paulo, ele nem viajou. Então o jogador ainda tá fazendo tratamento, galera, sem previsão certo de retorno. Possibilidade para sábado contra o Coritiba, mas ainda nada oficial ainda. O Arthur continua fazendo tratamento, tá? Ficou no CT do São Paulo fazendo o tratamento aí para essa lesão na coxa. Então esse é o provável time do GE. Tá bom, vou colocar aqui o meu provável time, quero saber também a sua opinião. Rafael, Domingos Duarte, Lucas Ramon, Sabino, Iago. Tá? Eu só coloco o Rafael aqui porque eu sei que ele não vai sair. A minha vontade era colocar eu ia falar o capitão, não, né? O goleiro reserva lá, o coronel, goleiro reserva. Aí eu jogaria com o Newton no lugar do Pablo Maia, Newton primeiro volante, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio ali no meio de campo, flutuando, e esses segundos atacantes, na minha opinião, eles teriam mais liberdade para poder se movimentar e apoiar o ataque com Vitor Sá e Caleri. Não começaria com o Luciano, não. Aqui você pode escolher também um segundo atacante, de repente, não sei, um Rian Francisco para o segundo tempo. Pode escolher também, se ele quiser jogar no 4-4-2, um Luciano e um Caleri. Só que o problema é o seguinte, você tendo um meio campo, né, com 4 jogadores de meio campo também, e o Marcos Antônio ali articulando, mesmo que seja um meio campo móvel do São Paulo, sem um jogador de velocidade, a gente perde a referência no ataque também da velocidade, do contra-ataque, né, galera? Tem esse risco também. A gente via isso com o Crespo, que era um time mais coeso, né, um time mais fechado no meio de campo, mas não tinha velocidade. Faltava esse jogador de velocidade. Com a lesão do Arthur, a gente está vendo aí que o Ferreirinha começa a ganhar mais oportunidades. Até mesmo o Vitor Sá, o Dorival também vem usando o Vitor Sá também. Então, eu estou assim, me baseando no time do GE, no time do Dorival, e fiz aqui essa minha provável escalação. Mas eu iria, de verdade, com esses jogadores no meio de campo, reforçando o meio campo com o Newton, o Bobadilla e o Danielzinho, aqueles que a gente viu jogar ali nessa função, e o Marcos Antônio tendo liberdade para encostar no ataque também. O que você acha dessa formação? Fique à vontade para você comentar, tá bom? E só para reforçar, o Rian Francisco foi relacionado para esse jogo aí, né? Então, vamos ver se vai ser utilizado, porque relacionado eles são todos os jogos. O difícil é eles jogarem. A tendência é que o Dorival faça pelo menos 3 mudanças nesse time, galera. Eu chutaria, tá? O Domingos Duarte, o Newton e o próprio Vitor Sá. Lembrando que ainda tem o Iago e tem o Buta também, o lateral direito, que juntos formam 5 reforços que o São Paulo contratou. E falar em reforço, mercado da bola, o São Paulo volta ao mercado da bola, a intenção ainda é trazer pelo menos mais 2 jogadores. A gente vai ver depois do jogo contra o Coritiba essas notícias se reforçarem, ainda mais se o São Paulo não conseguir uma vitória contra o Coritiba. O São Paulo vai ligar de vez o sinal de alerta e reforçar o elenco para não correr o risco de cair para uma Série B. Só lembrar que a gente está no Campeonato Brasileiro na 12ª posição, galera, 4 pontinhos atrás do primeiro da zona, que é o Santos, 3 pontos do primeiro fora da zona ali, que é o Internacional. Então, assim, alerta total, tá? Nessa tabela aí. E só para a gente contextualizar aqui, as chances do São Paulo de rebaixamento, segundo levantamentos aí, galera, é de 15%. Ou seja, a cada jogo, se vencer, essa chance com certeza de rebaixamento vai sumindo, né? E só um gráfico aqui interessante também, que mostra que o São Paulo em queda livre, olha só para a gente ver isso aqui. A partir da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Isso aí, a partir da 7ª rodada, o São Paulo é o 19º. O São Paulo, que fez 16 pontos nas primeiras 6 rodadas, a partir da 7ª, o São Paulo fez apenas 10 pontos, galera. Em 15 rodadas, o São Paulo fez 10 pontos, gente. É o 19º a partir da 7ª rodada, e o São Paulo não vence a 8 jogos, o São Paulo só está à frente
da Chapecoense. Situação preocupante que liga esse alerta aí da diretoria para reforçar essa equipe. E o jogo de sábado, pressão. O jogo de hoje eu não vejo tanta pressão. Eu vejo hoje a São Paulo sobreviver lá, se quiser avançar na Sul-Americana, depois, semana que vem, fazer o trabalho em casa aqui no Morumbi. Agora, de sábado, é sobrevivência na Série A, importantíssimo, vencer o Coritiba. O que você acha? Comenta, deixa seu comentário, seu like, seu hype, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral, beleza? À noite a gente volta então, vamos acompanhar aí então esse jogo de hoje. Boa sorte para o nosso tricolor. Tomara que a gente saia de lá com um bom resultado. Tamo junto sempre, vamos São Paulo, é nóis.